Eu estou muito feliz de poder participar desse momento histórico para o nosso Instituto Biomédico e também para a Universidade Federal Fluminense. Neste momento em que nós estamos comemorando o Jubileu de Ouro do nosso Instituto, e eu lembro como eu conheci o Instituto Biomédico. Eu venho de uma família muito pobre, da Ilha do Governador, 4 irmãos, e sempre estudamos em escolas públicas. Eu dei sorte de uma fase poder estudar numa escola particular, mas com bolsa de estudo. Isso foi muito importante, senão não teria chegado à universidade. E eu sempre trabalhei, nós todos trabalhamos, desde muito jovem. E com 14 anos eu já estava trabalhando como contínuo no centro do Rio de Janeiro. Mas antes disso nós já pescávamos para poder sobreviver. E ao entrar na universidade eu fiquei um pouco preocupado se eu teria condições de parar de trabalhar. E aí qual foi minha sorte? Ao vir me matricular, descobri que nós tínhamos a possibilidade de termos uma bolsa de trabalho pela renda familiar. E foi isso que aconteceu. Nós conseguimos uma bolsa de trabalho. E eu já entrei em 1977, já dentro da biblioteca do Instituto Biomédico, como bolsista de trabalho. Hoje nós temos uma quantidade de bolsas imensa, mas naquela época eram poucas. E isso possibilitou que eu pudesse estudar, vir da Ilha do Governador, pegar 2 condições e poder estudar na Universidade Federal Fluminense. Depois, eu gostei tanto do Instituto Biomédico que eu fui pedir um estágio. Como tinha a possibilidade de ter acesso a todos os livros, comecei a me encantar pelo mundo dos micro-organismos. E lia tudo quanto é livro que eu encontrava na minha frente. Tem um livro especial, que é muito espesso, Otobia, Bacteriologia e Imunologia, que eu li esse livro umas 3 ou 4 vezes, só esse livro. E aí eu fui pedir um estágio no laboratório do professor Bernardino. Fui aceito como estagiário. Isso aí realmente me encantou. Depois eu antecipei as disciplinas e fiz monitoria de bacteriologia. Então comecei a trabalhar no laboratório com bactérias, inclusive a dar aulas também, porque naquela época o monitor ministrava aula. E um detalhe importante, que naquela época nós tínhamos quase um pouco mais da metade dos professores no departamento que nós temos hoje. E também ministrávamos aulas aos sábados. Então a carga horária era muito grande. Além do mais, nós fazíamos exames para o Hospital Antônio Pedro, de vários tipos de bactérias, como leptospiras, tuberculose, leptospirose, tuberculose, anaeróbios, aeróbios. Então a demanda de trabalho era tão grande que nós tínhamos que vir sábado e domingo, às vezes, inclusive para não só fazer o exame, para repicar culturas. Bom, depois disso passei para uma outra fase, acabou surgindo um concurso, eu fiz o concurso para virologia, que também fui muito bem acolhido por todos daquela época, nomes assim que eu lembro com todo carinho, como professor Adão, professora Ledir, professor Dino, professor Adelar. Então são pessoas assim que eu tenho um carinho muito especial. Então são muitos nomes, eu falei os nomes específicos da virologia e um da bacteriologia. Mas depois comecei como professor, entrei como auxiliar, depois fui assistente. Então fui seguindo toda a carreira até chegar hoje, quando eu estou como titular. Mas isso não foi fácil. O biomédico, a universidade, foi uma construção de todos, ninguém faz nada sozinho, não é? Nós começamos com situações precárias aqui, não tinha ar-condicionado, esse auditório não existia. O biomédico estava realmente assim, com uma condição muito ruim. Encontrei obras ali do anexo do anatômico, que já estava ali há 10 anos, um monte de ferragens, e hoje está aquele prédio que está lá. Hoje nós temos aqui esse prédio reformado e agora um prédio novo, mas
para chegar até aqui, houve uma construção de todos que trabalharam no Instituto, do mais titulado ao menos titulado. Todos, professor, funcionários, ajudaram bastante. E, obviamente, todos os alunos que passaram por aqui. Porque antes nós dávamos aula para todos os cursos e não tínhamos o curso de biomedicina. Bom, depois que nós começamos como professor, eu fui convidado, em uma certa época, para fazer parte de uma coordenadoria da Pró-Reitoria de Extensão, que era chamado Campos Avançados e CRUTAC. À época se chamava isso. E a pró-reitora era o professor Ismênia e o reitor era o professor Raimundo. E nós ficamos nessa coordenadoria mais ou menos uns 9 meses. Em 9 meses nós conseguimos desenvolver um trabalho em Oriximiná. Nós implantamos o SUS em Oriximiná, com o modelo de Niterói adaptado. E o que aconteceu? Oriximiná passou a ser autossuficiente pela arrecadação dos recursos, através do SUS, dos procedimentos. Então, isso foi um feito tão grande que nós levamos para lá ministro, governador do estado à época, todas as autoridades, porque foi a segunda cidade, depois de Belém, a ter o SUS. Niterói, à época, já tinha. Depois dali, eu fui convidado para ser vice-diretor de Centro de Ciências Médicas, outros chamavam Centro de Ciências da Saúde, que é um centro universitário, como tinha centro tecnológico, centro de estudos sociais, centro de estudos aplicado, que envolvia as unidades da área de saúde. Hierarquicamente, era abaixo do reitor, ao nível dos pró-reitores. Esse cargo era eleito. Eu fui vice-diretor por 4 anos, depois diretor do Centro de Ciências Médicas. Também nessa oportunidade eu fui do Conselho Estadual de Saúde, representando as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, nós pudemos conseguir recursos para fazer o hemocentro do Hospital Antônio Pedro. Foi exatamente nessa época. E depois tivemos a oportunidade de ser reitor por 2 mandatos. Quero ressaltar aqui que até o começo do 2º mandato de reitor, eu ministrava as aulas normalmente. Então, se juntar tudo, foram 30 anos dando aula dentro dos laboratórios. As pessoas que estão entrando agora têm que conhecer a história, por isso que eu estou contando essa história. Para conhecer as pessoas, o que elas fizeram. Porque quando alguém entra hoje e vê o Instituto e a universidade dessa forma, acha que tudo caiu do céu. Mas isso foi um trabalho conjunto de todos. E como reitor, eu acho que nós tivemos a oportunidade, junto com a nossa comunidade, de construir o maior projeto de expansão do país. Isso não foi dito por mim, foi dito pelo ministro Fernando Haddad. Ele fala isso em todos os lugares, como também o ministro Paim. Nós fizemos o projeto mais ousado, conseguimos construir entre prédios e reformas, foram mais ou menos 160. Reformas foram mais de 120 reformas. Construímos 35 grandes prédios e entregamos, prontos. A reforma, um exemplo, é o biomédico. Não é? A construção que eu posso citar foi os dois prédios do biomédico, o anatômico, o anexo anatômico e o prédio principal. E a universidade, em 50 anos, tinha 240 mil metros quadrados de área construída. Em 8 anos, conseguimos construir 180 mil metros quadrados. Todo mundo fala que a graduação cresceu, mas a pós-graduação cresceu mais, ela mais do que dobrou. Tanto mestrado quanto doutorado. Por isso que a UF hoje está num patamar. Bolsas, nossa, nós multiplicamos, sei lá, por 1000 número de bolsas na universidade. Tivemos essa oportunidade. Então, a universidade hoje é uma universidade, entrada de alunos, a maior do país. Em pesquisa, pós-graduação também se desponta. Agora, tudo é uma construção que vai dar resultado lá na frente. O resultado não é imediato em educação, pesquisa e pós-graduação. Então, eu queria dizer para todos que eu fico muito feliz de poder dar esse testemunho, né, dessa construção do biomédico da universidade, principalmente nesse momento do Jubileu do Ouro do nosso Instituto Biomédico.
que não começou como Instituto Biomédico, começou como Faculdade de Medicina. Ao se transformar em Instituto Biomédico, nós ministrávamos aula para todos os cursos da área de saúde. E depois, durante o projeto de expansão, reestruturação, que foi de 2006 a 2014, nós criamos aqui o curso de biomedicina, nesse intervalo de tempo, que hoje é um dos melhores do nosso país. Então, queria também dizer aqui que todos os diretores que passaram pelo Biomédico fizeram um excelente trabalho, todos os chefes de departamento, coordenadores, e quero ressaltar que o Biomédico, nós tivemos como reitor, primeiro o professor Rogério Benevento, era do Instituto Biomédico, departamento de morfologia, excelente profissional, excelente pessoa. Depois o professor Fabiano também assumiu por um tempo, era vice, assumiu como reitor. Depois nós tivemos como reitor por 2 mandatos e agora nós temos o professor Antônio Cláudio também do Instituto Biomédico para assumir o mandato. Então eu gostaria de agradecer a todos, a toda a comunidade do Instituto Biomédico, alunos, professores, funcionários, a todos os integrantes da nossa universidade, que constrói essa universidade, agradecer por esse momento ímpar, né, de dar esse depoimento. Espero que eu possa ter contribuído com a história do nosso instituto e da nossa universidade. Muito obrigado.